É algo maravilhoso, não é mesmo? Maior do que o amor de mãe, só o amor de Deus, que deu o seu filho ali na cruz por nós. Às vezes eu vejo lá em casa, né? Ganha uma coisinha, eu vou deixar para o Reuel. Parece que é uma criancinha, né? Está com 26 anos, deixa de comer para deixar para o Reuel. Assim são todas as mães, não é mesmo? Deixa de comer para deixar para os filhos. Isso é maravilhoso. E a palavra do Senhor diz que mesmo que a mãe nos abandonar, o Pai não nos abandona, no Pai do céu. Amém. Mateus, capítulo 7. Nós vamos meditar um pouco agora no versículo... Mas espera aí, eu estou em Lucas aqui, por isso é que eu não estou encontrando. Versículo 24, nós vamos falar dos dois fundamentos. Amém? Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? O texto nos fala aqui, né, de fundamentos. Jesus está falando que nossa vida deve ser comparada àquele construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. Ali, na região de Israel, quando se cavava embaixo, se encontrava pedras, a rocha. Por cima estava a terra, mas por baixo estava a rocha. Aqui no nosso país também tem muitas regiões, né? Regiões montanhosas que a gente vê a rocha. Cavou, a rocha está ali. E em muitos lugares ela está bem profunda, mas cavando vai encontrar uma rocha embaixo, uma pedra. E aqui Jesus está comparando aquele que pratica a palavra dele, que ouve, guarda e coloca em prática, como aquele homem que constrói a casa bem feita. Nós sabemos, né, que uma casa mal feita, ela vai apresentar problemas nas estruturas, vai trincar e pode até cair. Mas quando ela é bem fundamentada, ela fica ali firme. E Jesus nos ensina, né, a buscar, a colocar esse fundamento na rocha, ali na pedra. Ele é a rocha. Ele é a pedra, né, angular de esquina. Ele é a pedra principal. Então a nossa vida deve ser construída em cima dele, através da sua palavra, dos seus ensinamentos. Nós construir a nossa vida, né, edificar a nossa vida nesta fé, na certeza de que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos ama, que nos guarda e que nos livra de todo mal. A gente tem que ter essa certeza na nossa vida. E Ele ensina a ter fundamento. No mundo aí, no meio político, nos chama de fundamentalistas, não é mesmo? Por quê? Porque nós estamos fundamentados na palavra de Deus, porque nós ouvimos a voz do Senhor Jesus e guardamos. E nós estamos fundamentados, somos fundamentalistas, porque o Senhor Jesus era fundamentalista. Jesus, ele foi radical no seu discurso, ele foi radical na pregação do Evangelho. Ele não abria mão da verdade, ele não abria mão da honestidade, do amor, né? Ele não abria mão de ser honesto, de ser justo, de viver e de ensinar a palavra que já estava escrita, a palavra, as escrituras, né? Todos os seus ensinamentos está
pautado nas escrituras do Velho Testamento. Ele trouxe novos ensinamentos, mas nada foi fora do que já estava escrito. Deus, né, não age fora da sua palavra. Não adianta, Deus só age segundo a sua palavra. Se a gente quiser ser abençoado, tem que pedir a Deus, tem que viver a palavra dele e pedir segundo a sua palavra, porque ele só age através dessa palavra. Em Mateus, em Lucas, também fala sobre os dois fundamentos. Eu vou ler aqui, não preciso dos irmãos abrir. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? A qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa e não pôde abalar, porque estava construída sobre a rocha. Aqui ele está falando, né, que aquele homem cavou bem fundo, cavou até encontrar a rocha e colocou os alicerces ali em cima daquela rocha. Como eu disse, né, a rocha é Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, está escrito que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Cristo. Então, tudo que vem de Deus para nós, todas as promessas de Deus, todos os ensinamentos, tudo aquilo que você pode esperar de Deus, nós vamos conseguir no nome de Jesus. É através de Jesus, Ele é o mediador, Ele que veio e nos reconciliou com Deus, nos colocou na presença de Deus, nos colocou na posição de sermos abençoados, de sermos alcançados pelas promessas de Deus. Dentre elas, a maior é a promessa de vida eterna. Um dia vamos estar com o Senhor, vivendo eternamente, longe deste mundo corrompido, longe das tristezas, das dores, né? Livre da morte para sempre. Isso é promessa de Deus em Cristo Jesus. Mas aqui o texto diz que ele cavou bem fundo. Ele procurou encontrar a rocha. É preciso fazer isso. Nós um dia encontramos o Senhor Jesus através desta palavra. Alguém chegou, pregou, falou uma passagem bíblica, citou um versículo, convidou para ir a uma igreja e a gente recebeu aquela palavra e foi havendo aquela ação do Espírito Santo iluminando o nosso entendimento e a gente acabou encontrando a rocha que é Jesus Cristo. Todos aqui já tiveram um encontro com o Senhor Jesus, amém? Quem não teve ainda, pode buscar, pode continuar cavando fundo que vai encontrar. Ele disse, né, Jesus disse, examinai as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando aquele construtor estava cavando, ele estava procurando a rocha, ele não estava vendo a rocha, mas ele sabia que ela estava ali. Jesus está de braços abertos, esperando aquele que se chegar a ele, para recebê-lo, para abençoá-lo, para salvá-lo, para colocá-lo na presença do nosso Deus. Mas é preciso buscar, é preciso examinar as Escrituras. Examinar, o que é examinar? É também buscar trazer à luz aquilo que está oculto. Quando a gente vai ao médico, o médico suspeita de uma hérnia, por exemplo, aí ele manda fazer um ultrassom, é um exame. Através daquele ultrassom ele vai ver a hérnia que está escondido. Através do exame das Escrituras a gente vai encontrar Jesus, a gente vai encontrar a vida eterna, como cada um de nós aqui encontrou. Mas é preciso fazer esse exame, é preciso estudar as Escrituras sagradas, é preciso buscar o conhecimento de Deus. Se envolveu com a Escritura sagrada, certamente estará se envolvendo com Deus. A gente vê vários testemunhos aí. Outro dia eu vi o testemunho de um ateu. Ele era ateu, mas daqueles terríveis. De repente ele começou a ler a Bíblia por curiosidade
e acabou se convertendo. Virou crente, porque se envolveu com as escrituras sagradas, né? O próprio Augusto Cury aí, né? Grande psicólogo aí, servo de Deus, também começou a ler a Bíblia simplesmente para conhecer a história de Jesus. Ele era ateu e acabou se convertendo. É o poder de Deus que está na sua palavra, é o poder de Deus que está nas Escrituras, que manifesta na vida de todo aquele que busca conhecer essa Escritura, que busca conhecer a palavra de Deus. Há um poder que se manifesta através da palavra de Deus, e na palavra de Deus, onde ela entrou, certamente vai entrar o poder de Deus. Deus vai se revelar a todo aquele que buscar conhecê-lo, todo aquele que ler e meditar, estudar as Escrituras, Deus vai se revelar a ele. Não tem como errar, não tem como falhar. Abriu o coração, buscou conhecer a Deus, Ele vai se revelar a ele. É através das Escrituras que nós conhecemos a Deus. Não existe outra maneira de conhecer a Deus a não ser através das Escrituras. As experiências pessoais vão acontecer ao longo da vida, mas tudo começa num versículozinho que você ouviu um dia, uma palavra que alguém falou, um convite, começa ali. Como aqui, né, pessoas têm grandes testemunhos, né? Pessoas que alcançaram grandes milagres de Deus aqui. Tudo começou num versículo. Muitas vezes eu fico até com raiva de quem falou, né? Não gostou no momento, mas aquilo ficou guardado e começou a martelar na mente, e aquilo foi crescendo e foi tomando forma, e a pessoa acabou se convertendo e se envolvendo com Deus. E isso é maravilhoso, gente. Envolver com Deus é bom demais, é maravilhoso. Pessoas totalmente contrárias à palavra de Deus, a gente vê dando testemunho e acaba se convertendo, porque a palavra de Deus é o poder. O apóstolo Paulo, ele falou lá, está escrito em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus se manifestando na vida das pessoas, na vida daquele que crê. Então é preciso cavar fundo, ter uma vida edificada sobre a palavra de Deus. Voltando ao texto de Mateus, aqui diz que desceu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Chuva, tem uma tradução que fala enxurrada também, não fala? Isso aqui fala de inundações, enchentes, inundações. Fala daquilo que vem contra a vida do servo de Deus. Nós estamos recebendo uma enxurrada de ensinamentos falsos aí, através da televisão, dos rádios, da internet. Isso vem com o único objetivo de nos desestabilizar, de nos tirar da presença de Deus, de corromper a mente das pessoas que servem a Deus. Mas se estamos firmados, fundamentados na palavra de Deus, isso não vai nos abalar, porque os que confiam no Senhor, Salmo 125, são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. A gente vê muitas pessoas, fulano estava na igreja, depois voltou para tal religião, não conheceu Jesus, não conheceu essa palavra, porque se tivesse conhecido não voltava não. Quem tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, nunca mais deixa o Senhor Jesus. Ele pode até fraquejar, cair, ficar por aí, mas voltar para as práticas religiosas antigas não volta jamais, porque é uma experiência única. A experiência com Deus está acima de toda e qualquer experiência religiosa, está acima de toda e qualquer experiência científica ou qualquer experiência neste mundo. A experiência com Deus, né, um encontro real com o Senhor Jesus, a experiência ali, experimentar o milagre, a presença dele, é algo maravilhoso e único que a ciência não sabe explicar. Eles olham
muitas vezes chama a gente de um bando de loucos, né? Gritando glória a Deus, aleluia. Mas não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Não sabe o que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Eu fui chamado de louco muitas vezes. Eu falei assim, pode me chamar de louco, mas só eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu digo sem medo de errar, se eu não tivesse tido um encontro com o Senhor Jesus há 29 anos atrás, eu não estaria vivo mais. Eu não estaria aqui. Porque eu estava vivendo uma vida complicada na depressão, pensamentos suicidas. Não tinha prazer na vida, não tinha alegria, não tinha esperança, totalmente derrotado, triste. Ah, Senhor, um dia encontrei com o Senhor Jesus. Um dia li um versículo bíblico. Naquele dia, eu li o versículo bíblico que está escrito em Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as darás culto. Foi esse o versículo que eu li. E naquele momento eu parei e falei assim, Deus, me ensina a lei do Senhor, porque eu quero seguir a lei do Senhor, mesmo que para isso eu tenha que ser crente. E aí eu fiquei quieto na minha casa. Minha esposa ia para a igreja, né? A gente era católico. Eu ia, levava ela e voltava a ficar no boteco esperando ela. Passou 2 anos, até que um dia eu entrei na igreja, numa igreja evangélica pela primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, primeira vez que eu assisti um culto evangélico. E naquele dia eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. E aí tudo mudou, porque a palavra de Deus entrou. A depressão saiu, foi embora. A tristeza, a angústia, o problema da coluna, foi tudo embora. O Senhor Jesus me libertou, me curou e o mais importante, Ele me salvou e me deu direito à vida eterna. E isso é maravilhoso. Eu larguei tudo, todas as minhas crenças, tudo aquilo que eu tinha como coisa preciosa e abracei essa palavra, esta graça maravilhosa do Senhor Jesus e tive a minha vida transformada. Experimentei o milagre de Deus na minha vida e todo aquele que se aproxima do Senhor, com certeza vai experimentar o milagre na vida dele, vai ser transformado por esta palavra, pelo poder que está nessa palavra. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe para onde vai, nem de onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O mundo não entende, olha e vê, é mais uma religião, não entende, não vê que há a manifestação do poder do Espírito de Deus nas nossas vidas, transformando a cada dia, nos renovando, nos restaurando e nos trazendo alegria, como o texto diz aqui, que assoprou os ventos. O que é vento? Vento simboliza 2 coisas, né, que eu observei na Bíblia. Primeiro, a Bíblia fala de vento de doutrina. Não vos deixeis levar em derredor por todo vento de doutrina. Está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 15. No versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Não sejamos mais meninos. Aqui o texto de Efésios fala que ele deu uns para pastores, outros para doutores, para mestres, querendo o aperfeiçoamento do corpo, para que todos cheguemos à unidade da fé, a varão perfeito, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Como que a gente vai conseguir isso? Através da leitura, do estudo da palavra. A gente vai crescendo no conhecimento e vai crescendo e vai se manifestando o poder na vida da gente, nos transformando, e a gente vai passar a discernir o que é certo e o que é errado. Você vai olhar para isso, para aquilo, isso não é de Deus. Eu creio que tem muitos aqui, quando liga a televisão, tem alguém citando uma passagem bíblica, você olha assim e fala assim, isso não é de Deus, apesar de estar citando as Escrituras. Por quê? Porque há um discernimento, porque a gente conheceu, porque a gente
meditou, leu, estudou, e o Espírito de Deus age no nosso coração, testificando em nós a verdade, e nos guia em toda a verdade. Então, se você conhece, você se envolve com a palavra de Deus, quanto mais se envolve, melhor. Há esse discernimento. Olhou, ouviu, isso é de Deus, ou isso não é de Deus. Com certeza isso vai acontecer. É por isso que nós precisamos estar firmado e fundamentado nesta palavra. Nosso fundamento tem que ser esta palavra, a palavra viva. Jesus, ele é a palavra viva. Jesus, ele é a palavra viva. Ele é o verbo de Deus. O que é verbo? Verbo é exatamente isso. É a manifestação do poder de Deus na palavra e através da palavra nas nossas vidas. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você se envolve com a palavra. Há a manifestação do poder de Deus na sua mente, te ensinando, te guiando em toda a verdade, te fortalecendo e te livrando do poder do pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente se envolve com Ele, quando a gente entrega a vida para Ele, como nós entregamos um dia, confessamos os nossos pecados, Ele tirou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Ou seja, aquele pecado antigo não tem mais poder de condenação nas nossas vidas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Não tem condenação. O poder do pecado é neutralizado na vida daquele que se rende a Cristo, que passa a viver essa palavra. Vento também, né? A gente vê aquela passagem lá de Atos, onde Paulo estava prisioneiro no navio com mais de 70 pessoas ali, e veio aquele vento, um vento chamado Euroaquilão, né? Vento contrário, e veio uma tempestade terrível naquele mar. Ali estava Paulo, um homem de Deus, um homem que estava fundamentado nesta palavra, e eles perderam tudo. Foi jogando as coisas no mar, aliviando o navio, né? Se fala aliviar. Foi jogando, jogou a carga, jogou a cobertura do navio. E por último, o navio quebrou também. Mas no último momento, eles deram numa ilha. Perderam tudo, inclusive o navio, mas não perdeu uma alma, porque ali tinha um homem fundamentado na palavra de Deus, que confiava em Deus e que ouviu a voz de Deus. O Senhor falou para ele que não ia perder nenhuma alma sequer. A importância da gente servir a Deus. Muitas vezes você está num lugar, só você ali, no seu trabalho, não tem mais ninguém, mas por tua causa Deus ordena a bênção sobre aquele lugar. Nós somos importantes neste mundo. O mundo às vezes nos despreza. O mundo nos despreza muitas vezes. Muitas pessoas nos desprezam. Mas nós somos importantes. Porque aonde nós estamos, Deus manifesta o seu poder, a sua graça, a sua bênção. E nós estamos aqui para ser luz das trevas. Para que as pessoas vejam em nós a diferença. E para que através de nós, da pregação do Evangelho, Deus possa manifestar o poder dele na vida daquele que ouve e que crê, como aconteceu conosco. Então vamos estar firmes, fundamentados nesta palavra. Vamos buscar a cada dia mais estudar a palavra de Deus. Porque os problemas deste mundo não vai nos atingir se estivermos fundamentados nesta palavra. Não vai nos atingir espiritualmente falando, porque tem coisas que vêm, e às vezes a gente fica para baixo, a gente desanima, a gente cai, a gente fica na dúvida, fraqueja muitas vezes, mas quando você vai, dobra o seu joelho diante do Senhor e começa a falar com Ele em oração, Ele ouve e vem um renovo, vem a força nas nossas vidas, e Ele levanta-nos, nos coloca de pé, renova o ano, porque Ele renova as forças daquele que já não tem nenhum vigor físico. Está escrito em Isaías 40.
vamos estar firmados do Senhor. A chuva, né? A chuva também, inundação. A Bíblia fala em Apocalipse de inundação, né? A Bíblia fala lá que o diabo lançou água atrás da mulher, né? Lá em Apocalipse, ele está falando da igreja do Senhor, da igreja primitiva, quando eles começaram a pregar a palavra de Deus. Satanás se levantou com fúria. A água foi a perseguição que veio sobre a igreja naquela época. Então, quando fala de inundação, fala de perseguição, de homens corruptos de entendimento que se levantam contra nós, mas estando firmados e fundamentados na palavra de Deus, isso não vai nos atingir, não vai nos desanimar. A gente vê muitos testemunhos, né, de pessoas que tiveram os filhos jogados para os leões, os pais vendo ali e ficaram firmes. Por quê? Porque tem uma esperança maior. Porque quando o corpo de um servo de Deus tomba aqui, o Espírito está chegando diante de Deus. Glória a Deus, aleluias. Não vamos desanimar, nós estamos vivendo momentos difíceis. Muita coisa se levantando contra a igreja. Se a gente for prestar atenção aí nos políticos, nos que falam, nas leis que estão sendo elaboradas, tem um monte de leis para serem votadas, que se forem aprovadas, vai ser todas contra nós. Tem muita coisa. Eles estão se levantando, vai devagar, devagarinho, né? Porque eles agem dessa forma. Lança as leis, falam, o povo se levanta contra, arquiva aquilo, deixa o tempo, depois volta à pauta de novo. Quantas leis que aconteceu assim? Ficou arquivado, ficou anos e anos ali, depois foram aprovados. Pode ter certeza que essas leis, aquela PL, né, que nós nos levantamos contra ela e oramos, né, ninguém fala nela, mas pode ter certeza que ela vai voltar um dia. E nós vamos orar novamente e vamos derrubá-la de novo em nome de Jesus. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas vai chegar uma hora que infelizmente a perseguição vai se levantar com força mesmo. E só vai resistir, só vai permanecer de pé o que estiver firmado e fundamentado nesta palavra. Ao passo, né, que aquele que ouve a palavra e não coloca ela em prática, quando vier as lutas, as dificuldades, os problemas, ele vai cair. Nós temos dois tipos de pessoas na igreja, infelizmente. Tem aquele que ama a palavra, que se dedica à palavra, mas tem aquele que só pega na Bíblia no domingo quando vem para o culto, não lê, não medita. Já vi pessoas da igreja, o pastor pede para, não aqui, né? Pediu para cada um citar um versículo. Tinha pessoas que não sabiam citar um versículo da Bíblia na igreja há muitos anos. Por quê? Porque a mente não está voltada para a palavra de Deus, o coração não está aberto para a palavra de Deus. Pessoas, às vezes, pessoas boas, né, um bom caráter, mas está com a mente focada em outra coisa, focada no trabalho, focado no dinheiro, focado nas coisas materiais, voltado simplesmente para a família. Nós temos que amar a nossa família, cuidar da nossa família, mas em primeiro lugar é o nosso Deus. Em primeiro lugar não está a minha esposa, não está o meu filho, é o meu Deus. Então o nosso foco é em adorar a Deus, servir a Deus em primeiro lugar. Aliás, né, os dois maiores mandamentos que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Tem amado a Deus assim? Deus tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Muitas vezes a gente vai orar, começa a orar, de repente está olhando para os lados. Eu gosto sempre de orar com os olhos fechados, para que nada venha tirar a minha atenção, porque parece muita coisa para tirar a atenção da gente. Então, quando for orar, feche os olhos, tenha certeza de que Deus está ali te ouvindo. Você vai conversar com uma pessoa importante aí, você está conversando com ele, vira as costas, está olhando para o outro lado e falando.
Não, você está olhando no olho dele, você está, com a sua atenção voltada para aquela pessoa. Assim deve ser com o nosso Deus, quando estivermos diante dele em oração. Muitas vezes está orando a Deus e olhando mensagem no celular. Não está dando atenção para Deus. E quer que Deus dê atenção para a gente, não é mesmo? Então vamos buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. O segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Assim como eu me amo, eu devo amar o meu próximo. Na última pregação, falando sobre o próximo, O pastor pregou sobre o próximo. Quem é o nosso próximo? Quem é o meu próximo? Aquele que se preocupa comigo, aquele que está perto de mim, aquele que faz tudo por mim, para me ajudar. Foi assim que o samaritano fez. Jesus disse para quê? Para a gente fazer a mesma coisa. Sabe o que eu entendo nisso aí? Para mim ser próximo das pessoas. Quando ele disse para mim fazer a mesma coisa que o samaritano fez, é para mim ser próximo, eu me aproximar das pessoas, se preocupar com a felicidade das pessoas, com o bem-estar das pessoas, com a salvação das pessoas, se me preocupar com a pregação do Evangelho, levar as pessoas ao entendimento da palavra, levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Eu entendo que quando Jesus disse, faça assim como o samaritano fez, é para a gente aproximar das pessoas, ser próximo das pessoas, amar as pessoas como nós nos amamos a nós mesmos. Então, como diz o Salmos 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Que você, meu irmão, minha irmã, possa estar fundamentado nesta palavra e firme, como um monte de Sião. Um monte, ele não se abala, Pode soltar uma bomba atômica lá, vai tremer, mas ele vai permanecer no mesmo lugar. Assim somos nós. Pode tirar até na nossa vida, mas nós vamos continuar em Cristo, nós vamos continuar em Deus, espiritualmente falando. Ninguém vai nos mover do lugar onde nós estamos, que é na presença do Deus vivo, do Deus que domina sobre tudo e sobre todos. Então fique firme nesta palavra e que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.